você vier hoje e não vier a semana que vem, você vai ficar perdido. Você não vai saber o que é que o texto fala. Tá? Tendo feito isso, obrigado. O título do nosso sermão de hoje, o título da nossa pregação é Escravidão Completa. Escravidão Completa. O texto, meus irmãos, se encontra em continuação ao livro de Efésios, que nós estamos pregando nele. O texto se encontra em Efésios 2, do versículo de 1 até o versículo 3. Efésios 2, versículo 1 ao versículo 3, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém. 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 Meus irmãos, o apóstolo Paulo, para aqueles que estão conosco desde o início, quando nós terminamos o primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele, no primeiro capítulo deste livro, e ele continua falando, porém hoje nós é sobre o imenso e o grande poder que existe em Cristo Jesus. Nós aprendemos na semana passada que este grande poder que existe em Cristo Jesus, que Deus exerceu em Cristo quando ressuscitou ele dentre os mortos, esse poder nos é outorgado, esse poder nos é autorizado pela pessoa de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo termina o primeiro capítulo falando exatamente sobre essas coisas. E se os irmãos continuarem lendo no capítulo 2, você pode, às vezes, por um minuto ou outro, imaginar que o apóstolo Paulo agora, ele está mudando completamente daquilo que ele estava falando, e que ele não está dando continuidade ao assunto que ele iniciou. Mas, meus irmãos, nós vamos entender que ele está dando exata e perfeita continuidade no que ele está falando no capítulo 1. A diferença é que somente quando nós chegarmos no versículo 4, no quarto versículo do capítulo 2, é que nós vamos perceber a ligação que existe entre as coisas que foram faladas, entre as maravilhas que nos foram ensinadas no primeiro capítulo, e agora no segundo capítulo, quando nós entramos nessa segunda parte, onde nós podemos ver, meus irmãos, que o apóstolo Paulo inicia falando a respeito de morte. Ele começa, meus irmãos, este capítulo falando exatamente sobre morte. E na versão original desse texto, nós não encontramos essas primeiras 3 palavras que eu li. Os tradutores, porque no original, esse texto, ele dá uma quebra muito grande dos versículos anteriores. Eles acrescentaram essas palavras, e ele vos vivificou, para que as pessoas pudessem entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, como que dando ajuda àquilo que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Mas, meus irmãos, se você for observar o que o contexto está nos mostrando, se você for observar a mensagem verdadeira do Evangelho, você vai entender que o apóstolo Paulo está falando no início do capítulo 2, vai nos dar a base para termos um sólido entendimento a respeito da nossa verdadeira necessidade, a respeito, meus irmãos, da verdadeira condição em que nós nos encontramos e que todo ser humano se encontra antes de ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. O texto, na verdade, ele lê da seguinte maneira: vós estavam mortos, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Isto é que ele começa a falar. E, meus irmãos, nós precisamos entender agora como e qual é a condição do homem, qual é a minha, qual é a sua condição e qual é a condição de todo ser humano antes de encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, para que nós possamos fazer isso, nós precisamos de ir em um lugar especial. A Bíblia nos ensina que todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento se encontram escondidos na pessoa de Cristo Jesus. E se eu e você, meus irmãos, quisermos a resposta para encontrarmos a solução para o problema do homem, o único lugar em que nós podemos encontrar a solução, o único lugar no qual nós podemos encontrar a resposta para a nossa situação, se encontra
encontra exatamente nas palavras sagradas das Escrituras, se encontra exatamente no livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Meus irmãos, este livro é a palavra de Deus sem dúvida alguma, e eu posso dizer a vocês exatamente por causa das palavras que nós vamos ler, porque, meus irmãos, depois de sermos confrontados com uma verdade tão clara quanto essa que vamos falar hoje à noite, eu duvido que qualquer ser humano teria coragem de ser tão sincero assim com o outro. Geralmente nós gostamos de lisonjear as pessoas, geralmente nós temos uma tendência de querer agradar os indivíduos para que nós possamos nos tornar bem amigos dele. Mas o apóstolo Paulo, ele não perde tempo quando ele está se referindo a respeito de salvação e de vida eterna, porque não é brincadeira. Se nós não tivermos o remédio correto para a nossa doença correta, nós vamos morrer. Eu garanto para todos vocês que se você for no médico hoje e você tiver um câncer, e o médico te mandar para casa porque você está com dor de cabeça e mandar você tomar um Tylenol, que geralmente é o que acontece, e você tiver com câncer no cérebro, em menos de 6 meses você vai morrer, porque a sua doença foi diagnosticada da maneira errada. Meus irmãos, e é isto é que se encontra o grande problema da raça humana. Se você não souber qual é a sua enfermidade, dificilmente você vai tomar o remédio correto. E aqui nós entramos no nosso primeiro tópico: sadios, doentes ou mortos. Qual é dessas 3 coisas a condição do homem? Eu vou falar para você um pouco a respeito da história do cristianismo. Mais ou menos entre o ano 354, o ano do nosso Senhor Jesus Cristo, e o ano 418, existia um homem, um professor de Bíblia, chamado Pelágios. Este homem, meus irmãos, embora o nome dele seja meio complicado, ele era um professor de Bíblia e ele ensinava a respeito do que nós chamamos hoje, que todos vocês já sabem a respeito, de livre-arbítrio. A ideia, meus irmãos, a história do livre-arbítrio é de que o homem, quando ele nasce exatamente como Adão nasceu no paraíso. Ele nasce completamente puro, ele nasce completamente sem pecado algum. E Pelágio, ele ensinava que o homem, para que ele pudesse ser verdadeiramente livre, ele tinha que ter a opção de escolha. Ou seja, para que nós pudéssemos ser seres livres, nós temos que ter a opção de escolha, entre escolher o bem e o mal. Se caso nós não tivermos essa opção de escolher entre o bem e o mal, ele diz, ele não dizia isso, porque na época não existia robô, mas os seus sucessores, as pessoas que acreditam da mesma forma que Pelágio acredita, eles diziam que nós seríamos como robôs. Ele disse que para que o homem não seja um robô, ele tem que ter a opção entre escolher o bem ou escolher o mal. Meus irmãos, na mesma época viveu um homem chamado Agostinho, que nós chamamos também de Santo Agostinho. Esse homem, ele desafiou, esse teólogo, ele também desafiou a teoria de Pelágio, e ele aplicou da seguinte maneira. Ele disse para Pelágio o seguinte: se a sua teoria estiver correta, eu posso provar que ela não está, que o homem, para que ele seja um ser independente e para que ele seja um ser livre, ele não precisa de fazer escolha entre o bem e o mal. Eu vou usar Deus como exemplo. Deus, ele é um ser completamente livre. Deus, se existe alguém livre, liberto, é Deus. E no entanto, Deus não pode pecar. Deus não pode escolher entre pecar e não pecar, porque Deus não pode pecar. Da mesma maneira, nós, quando tivermos passado para o outro lado da vida, quando nós estivermos na presença de Deus na eternidade, nós não teremos a opção de escolher entre pecar e não pecar, e no entanto, nós seremos os seres mais livres, assim como Deus também é livre. A ideia de que o homem, para ser livre, ele tem que ter a escolha entre pecar e não pecar, é uma ideia, meus irmãos, que ela não é só completamente contrária à palavra de Deus, mas ela não faz sentido algum quando nós examinamos aquilo que a Bíblia ensina a respeito dessas coisas. E meus irmãos, e todas essas questões são importantes, porque ela nos leva a pensar e nos leva a procurar entender qual é o início, o que é aquilo que inicia a salvação na vida do homem. Meus irmãos, essas questões, elas não são semânticas, elas não são questões que são somente questões simples, que uma pessoa pode acreditar de um jeito, a outra pode acreditar do outro jeito, nós todos vamos pular no barco e vai terminar em pizza, como
se fosse a política brasileira. Não, meus irmãos, essa questão é séria, essa questão é muito séria. O que inicia a salvação? É a vontade do homem ou é Deus que opera a salvação através da graça? O que inicia a salvação na vida do homem? É a graça de Deus ou é a vontade humana? Pelágio, ele acreditava que era a vontade humana. Na realidade, meus irmãos, Pelágio negava qualquer oportunidade do pecado original. Ele dizia, meus irmãos, que não havia pecado original e que a graça de Deus para o homem era simplesmente uma informação que Deus dava para o homem. A graça de Deus, ela não tinha poder de salvação na vida do homem, ela não podia contribuir em nada para a salvação do homem. A graça de Deus servia somente para educar o homem da forma que o homem viveria uma vida digna na presença de Deus. E assim, por viver uma vida justa na presença de Deus, o homem obtém assim a salvação e a vida eterna. Meus irmãos, e infelizmente esse ensinamento é completamente errado, porque ele dizia que Cristo simplesmente veio ao mundo para nos servir como um exemplo. Beleza, né? Cristo foi um bom exemplo, então nós agora só temos que seguir o exemplo de Cristo. A única coisa que Cristo veio fazer foi servir de exemplo. A sua morte na cruz, o seu sangue não tem valor algum, exceto a sua vida e o seu sofrimento, para nos mostrar como que nós também devemos sofrer pela humanidade. Meus irmãos, existem pessoas que acreditam nessas heresias hoje em dia. Existem pessoas, meus irmãos, que acreditam nessa farsa, completamente contrário àquilo que nós lemos em Romanos 5,12, que nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Meus irmãos, o que Paulo está falando em Romanos é exatamente a respeito do pecado original. É que por causa de um homem ter pecado, porque Adão pecou, assim toda a sua progenitura, todos aqueles que vieram depois dele, também nasceram em pecado. Mais adiante, meus irmãos, na história do cristianismo, surgiu alguém que tentou fazer uma união entre esses dois sistemas teológicos, e a união entre esses dois sistemas de pensamento é o que nós chamamos de semi-pelagianismo. Semi-pelagianismo é o que também pode ser chamado de arminianismo. As igrejas carismáticas, as igrejas pentecostais e uma grande parte, pelo menos 90 a 95% das igrejas batistas e aquelas que são saídas da igreja batista, eles também acreditam no que nós chamamos de arminianismo. Eles são diferentes da teologia reformada em tudo. Arminianismo, ele aproxima um pouco do entendimento reformado naquilo que ele quer dizer que o homem ele foi contaminado com o pecado de Adão. O homem simplesmente foi contaminado, é como que o pecado de Adão sujou o homem. O homem, mesmo assim, ele tem o seu livre-arbítrio e ele pode escolher entre seguir a Deus e não seguir a Deus, porque o homem está somente doente e o homem só precisa de remédio. O homem, se ele tiver o remédio, ele toma aquele remédio, ele próprio toma a sua iniciativa, ele pega aquele remédio e ele toma aquele remédio. E a graça de Deus não tem efeito para a salvação do homem, exceto para completar aquilo que o homem já começou a realizar. Meus irmãos, o homem é aquele que decide o seu destino. O homem é o senhor final da sua hereditariedade e daquilo que vai acontecer com ele na eternidade. E a graça somente serve para ajudar o homem a respeito da sua condição espiritual. Mas eu tenho que dizer a vocês que o apóstolo Paulo, ele não aceita nenhuma dessas duas ideias. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não somente não aceita, mas ele repudia esse ensinamento humanista, esse ensinamento que coloca o homem como sendo o centro do universo e Deus como um ser passivo, que não está envolvido nas ações e na vida diária do indivíduo. Um Deus que está distante e alheio da condição humana. O ensinamento principal do Evangelho é que Deus esvaziou de toda a sua glória e ele se tornou parte da miséria humana, porque ele precisava de nos salvar. E esse ensinamento ensina que todo esse sacrifício de Cristo foi inútil, foi nada. O apóstolo Paulo fala que vocês estavam mortos. Ele não diz que vocês estavam sadios e nem que vocês estavam doentes. Ele inicia falando assim: vocês estavam mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Ele diz, meus irmãos, que a verdadeira condição do homem
é que ele se encontra morto espiritualmente diante de Deus. Meus irmãos, alguém disse que a diferença entre esses três ensinamentos é a seguinte: Pelágio dizia que o homem está sadio e precisa somente de informação para viver uma vida justa e alcançar a vida eterna. Armínio dizia que o homem está doente e precisa somente de um remédio para ajudá-lo a alcançar a vida eterna. João Calvino e o apóstolo Paulo dizia que o homem está morto e precisa nascer de novo. Jesus Cristo disse para Nicodemos: importa, Nicodemos, que você nasça de novo, porque você está morto espiritualmente, e se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode não é somente entrar, você não consegue nem sequer ver o reino de Deus se você estiver morto espiritualmente e se você não nascer de novo. E a pergunta, meus irmãos, é a seguinte: em quem nós vamos crer? Em quem nós vamos crer? Nós vamos crer nos ensinamentos dos professores, dos mestres, ou nós creremos na palavra de Deus? A escolha é a palavra de Deus ou o ensino dos homens? A diferença entre o calvinismo, que ensina que Deus salva o homem, e o arminianismo, que diz que Deus qualifica o homem para salvar-se a si mesmo, afeta todas as áreas da sua vida. Não pense por um segundo sequer que esses ensinamentos e que essa diferença de doutrina é algo que não é importante, porque, meus irmãos, ela afeta não somente a sua visão do entendimento no Evangelho, mas também no seu viver lá no mundo lá fora. Meus irmãos, é como que um indivíduo que pegasse um óculos verde e ele colocasse aquele óculos verde na cara, e agora, em todos os lugares que ele olha, ele vê o verde, e ele vê todas as coisas verdes. Quando você, meu irmão, escolhe, quando você decide em qual desses três ensinamentos você vai acreditar, você põe o óculos no ensinamento, e todas as palavras que você vê na Escritura, você vê a luz daquilo que você entende qual é a verdadeira situação do homem. Se você acreditar que o homem pode salvar-se a si mesmo, que o homem tem um livre-arbítrio, todo o texto bíblico que você lê, você vai ver naquele texto a oferta de livre-arbítrio. Mas se você reconhece, como o apóstolo Paulo ensina, que todo homem está morto diante de Deus, você começa a ver toda a raça humana, você começa a ver a sociedade, você começa a ver a igreja, você começa a ver os seus relacionamentos, você começa a ver todas as coisas de um âmbito diferente, de um âmbito que está mais voltado para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Paulo dizia, meus irmãos, que o homem está morto, e porque você precisa do diagnóstico certo, você precisa do remédio certo. Paulo disse que você está morto, mas a pergunta para que nós possamos responder esta resposta que o apóstolo Paulo nos dá é a seguinte: qual é o propósito da existência do homem? Se você não souber o propósito da existência do homem, o motivo pelo qual o homem foi criado, você não vai entender o que o apóstolo Paulo está falando. O catecismo nos ensina, assim como a palavra de Deus nos ensina, que o homem foi criado para adorar a Deus e glorificá-lo para sempre. O homem foi criado, meus irmãos, para ter completa comunhão com Deus. Nós fomos criados para viver um relacionamento íntimo, para viver um relacionamento de comunhão com Deus e com o nosso próximo. Meus irmãos, e quando acontece a morte nos traz a separação. No jardim do Éden, quando o homem foi colocado à prova, Deus disse: no dia em que você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer certamente. E meus irmãos, e naquele dia em que o homem comeu, o seu relacionamento com Deus foi rompido, o seu relacionamento com Deus foi quebrado, e ali aconteceu a morte. Meus irmãos, morte é falta de comunhão com Deus. Deus é Espírito. Em João 4:24 nós lemos: porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Isso é ter comunhão com Deus, é adorá-lo em Espírito e adorá-lo em verdade. Ter vida é ter comunhão com Deus. As pessoas, meus amigos, confundem existência com vida. Eles acreditam: eu acordei respirando hoje e eu estou vivo. Eles pensam que porque eles podem andar pelas ruas, porque eles podem cumprimentar as pessoas, porque eles podem experimentar o sol, fazendo o seu corpo ser aquecido, eles têm vida. Mas a Bíblia ensina que eles não têm vida, porque fora de um relacionamento com Deus
vida. Meus irmãos, nós sabemos disso porque quando a Bíblia fala a respeito do crente, ele diz que após a morte do crente, a sua vida intensifica. Quando o crente morre, a sua vida não acaba, mas a sua vida aumenta, porque agora a sua comunhão com Deus é completa. Agora nós temos completo relacionamento com Deus e a nossa vida passa a ser uma vida para todo sempre, passa a ser uma vida completa, uma vida cheia, uma vida abundante. Meus irmãos, a comunhão com Deus intensifica a vida do indivíduo. Isto é vida verdadeira. Você não pode conhecer vida abundante se você não tiver um relacionamento com Deus. Jesus Cristo disse: eu vos darei vida e vida em abundância. Meus irmãos, nós sabemos disso porque Jesus Cristo certa vez chamou um homem. Ele disse: amigo, segue-me. E aquele homem disse: espere até que o meu pai morra, para que eu possa cuidar das coisas, para que eu possa sepultar o meu pai, para que eu possa colocar a casa em ordem. Jesus Cristo virou para aquele homem e disse: não, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, e você vem e me segue. Meus amados, e é exatamente isto. Comunhão com Deus é a essência da vida. Na parábola do filho pródigo também, em Lucas 15, no versículo 24, após nós vermos todas aquelas coisas acontecendo, o filho indo, depois o filho voltando, sendo recebido pelo pai, e uma grande festa acontecendo, ele diz para o seu filho mais velho: filho, venha festejar, porque este meu filho estava morto e agora reviveu. Porque nas Escrituras, meus irmãos, estar morto, estar ausente de Deus e ser revivificado é estar novamente em comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo, ele não perde tempo, ele nos mostra logo em seguida as condições em que o homem se encontra. Ele fala quais são as características da morte. Ele fala, meus irmãos, qual é a característica da morte. Ele fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E agora ele fala o que é a característica da morte. Da mesma maneira que vida é comunhão com Deus, morte não é o fim. Morte nas Escrituras é também comunhão, porém é comunhão com as trevas. Morte nas Escrituras é comunhão com o império das trevas, é obediência a Satanás. Morte na Bíblia é você ter comunhão, é você estar em rebeldia contra Deus. Meus irmãos, é isso que a Bíblia ensina. Não existe no mundo três tipos de pessoas. Tem alguns que gostariam de acreditar que existe um lugar neutro, aonde o homem pode escolher ficar até o dia em que ele decida passar para a vida ou seguir a morte, mas não existe essa opção. Infelizmente, somente existem duas opções: o homem está vivo e é servo, liberto pelo Senhor Jesus Cristo, servindo a Deus em espírito e em verdade, ou o homem está cativo pelo diabo. Não existe, meus irmãos, a ideia de que um indivíduo, porque ele é uma pessoa boa, porque ele vive na sociedade, porque ele é professor da Harvard, porque ele é professor da Yale, porque ele é um empresário bem sucedido, ele está agora sendo um bom pai de família, e sendo assim, ele só precisa de alguma coisinha pouca para ele melhorar. Uma pessoa falou comigo que estava casando com um rapaz muito bom, e que a única coisa que ele precisava agora é de passar aí na igreja com ela, que se ele passasse na igreja com ela, ele seria uma pessoa perfeita. Ela está completamente enganada a respeito da condição verdadeira do homem. Meus irmãos, qualquer pessoa que não tem comunhão com Deus, qualquer pessoa que não tem plena comunhão com Cristo Jesus, ele está morto espiritualmente. Só existe esses dois tipos de pessoas: ou as pessoas estão libertas, ou elas são cativas. Por isso é que Cristo disse: eu vim para trazer a liberdade. Ele disse aos fariseus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E disse mais: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Meus irmãos, aquele que não tem Jesus, ele está preso, ele está cativo, ele está mais preso do que uma pessoa que está mais presa dentro da maior abismo, acorrentado de uma maneira tão grande que ele sequer pode coçar o seu nariz. Ele está preso. Ele está mais preso, ele está mais acorrentado do que uma pessoa que, quando está ali presa, está amarrada e não pode sequer
alimentar com a sua mão, porque, meus amados, a prisão espiritual, a morte espiritual, ela é muito pior do que a morte física e do que é a escravidão física. Porque a morte e a escravidão espiritual, ela encompassa todas as características da vida do homem, enquanto a sua prisão física somente prende os seus braços, não prende a sua mente, não prende o seu coração, não prende os seus desejos. A escravidão espiritual, ela encompassa todas as áreas da sua vida, ela escraviza a sua mente, ela escraviza os seus desejos, ela escraviza os seus pensamentos. Meus amados, como pode alguém neste mundo acreditar no livre-arbítrio após ele ler o versículo 2 e o versículo 3 desse texto que nós estamos lendo? Meus irmãos, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora habita, do espírito que agora governa e opera nos filhos da desobediência. Eu não sei como alguém pode imaginar uma estupidez como essa. No versículo 2, o apóstolo Paulo está falando, ele usa a palavra grega era, que as pessoas andam de acordo com a era, de acordo com a ordem, de acordo com o curso deste mundo. Esta ordem, ela é uma ordem poderosa. É como que você estivesse caindo agora nas cataratas do Niágara, nas cataratas do Iguaçu, e você estivesse tentando nadar contra a correnteza, e a correnteza, o curso do mundo está te carregando. Meus amados, não é brincadeira. Você pode imaginar na época da Alemanha de Hitler, na época de Hitler, quando as pessoas pegavam pedras e jogavam nas vidros e nos comércios dos judeus, e uma pessoa habitando no meio daquele povo, ele não sabia o que fazer, ele simplesmente entrava no embalo. É como que uma grande quantidade de pessoas começavam a quebrar todas as coisas na rua, e você ali no meio começava a falar com eles: para, ninguém faz isso. O apóstolo Paulo está falando que todo mundo entra naquele ritmo, todo mundo entra naquela situação. Nós não precisamos ir longe para ver essa realidade, basta nós olharmos para dentro de nós mesmos, como que o mundo nos afeta e como que o mundo nos carrega com seus pecados juntamente com ele. Nós vemos em países como os Estados Unidos, meus amados, milhares e milhares de crianças, porque eles legalizam o aborto, e ai do indivíduo que falar que é contra aborto, jamais ganha política nesse país. Não vou falar a respeito de casamento de homossexuais e a legalização da maconha nessa última eleição, aqui dentro do estado de Massachusetts, aonde agora é permitido fumar maconha liberalmente. É o curso deste mundo, meus amados. É o que o apóstolo Paulo está falando, é a sequência, é nós sendo carregados juntamente com esses ensinamentos e com esses pensamentos. E o pior de tudo, meus irmãos, que a Bíblia ensina a respeito também de Sodoma. Nós pensamos na cidade de Sodoma, como pode uma civilização inteira ser levada por um pensamento, como aconteceu na cidade de Sodoma, que Abraão falou para Deus: Senhor, se tiver uma pessoa, se tiver cinco, o Senhor salva todo mundo. Ele falou: se tiver 5 eu salvo, e não havia um, porque o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, arrastou todas aquelas pessoas e carregou com eles através dos seus ensinamentos. E, meus amados, o apóstolo Paulo fala que isso não é coincidência. O apóstolo Paulo fala que isso não acontece simplesmente porque a sociedade vai modernizando, não é por isso não. Existe um pensamento, existe uma força que é além das nossas forças, e essa força, ela opera no ar. O apóstolo Paulo fala que essas coisas acontecem por causa do príncipe da potestade do ar. Ele não está no céu. Nesse texto ele não usa a palavra céu, porque céu é um lugar distante, mas ele usa a palavra ar. Ele está querendo dizer que essa força que opera hoje nos filhos da desobediência é algo que está muito próximo de mim e de você. É um poder que ele está muito próximo de todos nós. Satanás é chamado em 2 Coríntios 2,44 da seguinte palavra: nos quais o Deus desse século cegou. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo chama Satanás de o Deus desse século.
Em João 12:31, Jesus Cristo chama de Satanás de um príncipe deste mundo. Meus amados, Satanás, ele é o senhor de todo aquele que se encontra em rebeldia contra Deus. Não importa se ele é o presidente da república, não importa se ele é o cachaceiro que está julgado na sarjeta, se ele não está em obediência às leis e aos ensinamentos de Cristo Jesus, ele está debaixo do domínio de Satanás. Meus irmãos, eles controlam todos os acontecimentos. Os acontecimentos, eles não acontecem simplesmente por alguma coisa normal, algo que nós esperávamos que acontecesse. Quando alguém promove, quando o aborto é aprovado pela sociedade, vocês podem pensar, foi coincidência, é só porque mais gente votou a favor e menos gente votou contra. Não é. Existe um poder que governa essas pessoas, existe um poder que é o império das trevas, meus amados, que não deixa que aconteça diferente. No império de Satanás não existe democracia. Satanás, ele é um tirano. As pessoas que estão sob o seu domínio, elas estão ali porque elas estão escravizadas por ele, e eles não deixam elas sair dali, nem se elas tivessem força. Jesus Cristo disse: eu tenho a chave do céu e do inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra mim. Porque somente Cristo tem poder de trazer libertação sobre as pessoas que vivem debaixo da vontade de Satanás. Eles estão contra Cristo, eles detestam Cristo, eles detestam o reino de Deus, eles estão debaixo do domínio das trevas, e eles acreditam que a sua agenda, eles acreditam que as suas crenças, que as suas maneiras de ver o mundo, que a forma como eles escolhem os seus líderes, eles vencerão no final. Eles acreditam que, obedecendo Satanás, eles serão vencedores. Aonde se encontra o livre-arbítrio dessas pessoas? Aonde foi aprovado? Eu estava vendo, quando eu fui votar essa semana, uma cláusula oferecendo suicídio àquelas pessoas que estão enfermas. A gente olha e fala assim, mas que coisa boa. Até eu falei para Gracinha, eu estou achando que vou votar para o pessoal suicidar. Coisa boa, né? É o governo, é o curso, é a força que opera nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo não perdoa-nos. Ele diz que nós também fazemos parte desse grupo. Eu e você, nós também éramos parte desse grupo. Ele diz assim, olha, no versículos 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos quais nós também andávamos. Meus irmãos, quando eu falo para você vir aqui a semana que vem, eu preciso que você venha na semana que vem, porque na semana que vem você vai saber o que Deus fez para que nós saíssemos desse grupo. Você vai saber, meus amados, o poder que Deus operou para nos tirar do império das trevas. Meus irmãos, da luta, da grande força espiritual que foi necessário que Deus exercesse em Cristo Jesus para nos resgatar deste grupo de pessoas, deste grupo imenso de pessoas, entre os quais todos nós também andávamos. Esta é a realidade. Eu e você fazemos parte. Nós estávamos vivendo nossa vida fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do diabo e fazendo a vontade do mundo. Engraçado, interessante que João fala a respeito desses três inimigos, e o apóstolo Paulo cita todos os três nesse texto, para você ver a harmonia que existe na palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra é depravação total, é depravação completa. Ela não só é depravação em profundidade, mas é depravação em expansão. Meus irmãos, a raça humana, ela é completamente depravada, ela é completamente distante, inimiga de Deus, rebeldes por natureza, o apóstolo Paulo fala. Veja bem, ele não fala que você é rebelde porque em algum tempo da sua vida, depois que a idade da razão passou, você cometeu pecado. Não, ele fala que você é rebelde porque está na sua natureza. É algo que é nato, que é algo que você já nasce. No momento em que você é concebido, no momento em que o óvulo é fecundado, a sua natureza já herda de Adão toda essa carga de maldade. Não é a idade da razão, mas é por nascimento.
E os crentes, meus amados, eles estavam exatamente debaixo e nesta mesma condição, até que no tempo oportuno, até que no tempo e no espaço, Deus, pela sua graça, nos trouxe até Cristo Jesus, pagou pelos nossos pecados, nos redimiu, nos deu um novo espírito, nos deu uma nova vida, nos fez nascer de novo, nos transformou completamente na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de ver as coisas. Foi necessário, meus irmãos, que através do sacrifício de Cristo nós pudéssemos ser resgatados por Ele. O sacrifício de Cristo, eu tenho que dizer para os irmãos, é suficiente para pagar pelos pecados de milhares de universos. Existe poder no sangue de Cristo para pagar pelo pecado de 1.000 milhões de mundos que existisse, como o nosso, se caso existisse. Porém, nós pregamos o sacrifício limitado. Nós pregamos que, embora o sacrifício de Cristo seja o suficiente, ele não é eficiente, porque ele é eficiente para salvar somente aqueles os quais Deus escolheu. O poder de Cristo, ele só tem eficácia na salvação daqueles os quais foram escolhidos por Deus, eu e você. Ele não se refere à quantidade e ao poder do sacrifício de Cristo, mas ao número dos escolhidos. Meus irmãos, você acreditar nessas doutrinas e você ficar firme nessas doutrinas que são arraigadas na palavra de Deus, vai te preservar de muita dor de cabeça, de muito erro e de muita heresia que é ensinado nas igrejas hoje. Às vezes você fala assim, mas eu não consigo entender todas essas coisas. Às vezes você vai falar assim, mas onde que entra essa parte e onde que entra aquela parte? E eu tenho que dizer para você, a Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé da palavra de Deus. Amém. Nós cremos na palavra de Deus, sabemos que ela é proveniente de Deus. Aquilo que Deus nos ensina, nós cremos, e aonde Ele para, nós aceitamos. Ele nos leva e nos mostra, foi assim que eu fiz. E Ele não fala mais nada, e naquele momento nós nos calamos diante de Deus, e nós falamos: Pai, se foi assim que o Senhor fez, assim nós cremos. Se é isso que o Senhor fez, isso nós aceitamos. Filhos da ira por natureza, é por isso que nós batizamos as nossas crianças, é por isso que nós batizamos os nossos filhos. Quando nós pegamos aquele bebezinho e nós jogamos água na cabeça dele, e nós falamos: meu filho, você precisa de ser regenerado, meu filho, você precisa de ser lavado no sangue de Cristo. Eu tenho fé que um dia você vai ser lavado no sangue do Cordeiro, porque você, meu filho, é um pecador por natureza. Você, meu filho, está em rebeldia contra Deus por natureza. Esse homem, Paul Washer, falando há uns dias atrás a respeito das pessoas que acreditam que a criancinha é pura, ele usou um exemplo. Ele falou que se você pegar um menininho de 2 anos, uma criança de 2 anos, e ele quiser o seu relógio e você não der, ele te arranha todo. E se aquela criança fosse um homem de 6, 10 de tamanho desse chapilolio aí, ele te quebrava todo, te deixava morto no chão. Uma criança de 2 anos te arranha todo. Vocês viram o espetáculo aqui atrás da minha mesa? Eu não preciso ir longe não. Rebeldia no coração. Tadinha, tão inocente, né? Esses ensinos são contrários à natureza humana. Eu espero que vocês voltem aqui semana que vem, pelo menos para ver o que eu vou falar semana que vem. Porque depois desse texto que o apóstolo Paulo nos dá, depois dessas palavras que ele nos dá, meus irmãos, é completamente contrário àquilo que nós queremos ouvir. Quem quer vir na igreja para ouvir que nós éramos mortos, que todo ser humano que não tem Jesus está morto nos delitos e pecados, e é incapacitado sequer de mover da situação em que se encontra? Escravo, pobre, coitado, miserável, nu, pobre, escravo do pecado, está nas drogas e não consegue abandonar, cada hora se afundando mais e mais e mais no pecado. Jesus, meus amados, ele nunca ensinou livre-arbítrio. Jesus nunca ensinou livre-arbítrio. Jesus disse em Mateus 7, 16 a 18, falando a respeito daquela pessoa que não é salva, ele disse: pelos seus frutos os conhecereis.
Colhem-se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nem uma árvore boa, e nem uma árvore má dar frutos bons. Vocês acham que Jesus Cristo estava dando era aula de agropecuária? Vocês estão achando que Jesus Cristo aqui nesse texto estava falando de árvore, de fruto, de agropecuária? Ele estava usando as coisas naturais para nos mostrar a realidade do ser humano. Se o indivíduo é mau, ele não pode produzir coisas boas porque a sua natureza é má. Até aquilo que é bom que ele faz é contaminado. E não precisa ir longe não. Até aquilo bom que nós como crentes às vezes fazemos para os outros, nós saímos tocando trombeta na altura para todo mundo ouvir, para a gente ser glorificado pelos homens, para que os homens reconheçam quão bom que nós somos. Até nós fazemos isso depois de sermos regenerados. Imagina um incrédulo. Em Jó 14,4, ele faz uma pergunta: quem do impuro tirará o puro? E ele responde: ninguém. Ninguém. Como que você pode pegar um ovo, um omelete de 10 ovos, quebrar um ovo podre no meio, bater e depois ir lá e separar alguma coisa boa daquela omelete? Se algum de vocês acredita que tem possibilidade, vai lá em casa que eu vou fazer um omelete para vocês. Eu sou bom para fazer um omelete. 10 ovos bons e um estragado. E aí eu quero ver vocês comerem. Em Jeremias 13, versículo 23, vejam bem o que Deus nos mostra. Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou pode o leopardo mudar as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, habituados que estáis a fazer o mal. Meus amados, é impossível o leopardo mudar as suas manchas. É impossível. Pelágio e Arminio diziam: nós temos de defender o livre-arbítrio do homem. A todo custo o homem tem que ter livre-arbítrio, mesmo que nós tenhamos que pisotear as escrituras para fazer isso. O homem só está doente, ele não está morto, diziam eles. Não é o que o apóstolo Paulo fala, não é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas depois de todos esses argumentos, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: a quem que você vai ouvir? A quem você vai ouvir? Em quem você vai acreditar? Você vai dar ouvidos a Deus ou você vai dar ouvidos aos homens? Hoje, este dia de hoje é o dia de você escolher quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Eu vou deixar essa palavra final lendo este versículo. Mas se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir: se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos. Obrigada.